Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ellen, sou instrutora aqui no Senac Pernambuco para os cursos de gastronomia. Sou nutricionista e vou trazer para vocês algumas dicas de como a gente armazenar os alimentos na geladeira. Antes de tudo, a gente vai precisar fazer todo o processo de limpeza dessa geladeira para armazenar os alimentos adequadamente. O primeiro passo para a higienização dessa geladeira é desligar. Então a gente precisa certificar que o equipamento foi desligado na tomada, tá? A gente vai também remover todos os alimentos que estão nessa geladeira, deixar ela perfeitamente limpa, né, com relação aos alimentos, para a gente fazer a higienização com cuidado, para evitar até a contaminação química desse alimento. E agora a gente vai remover as partes que são possíveis de serem removidas, né, desmontáveis dessa geladeira. Então a gente pode fazer a lavagem da própria placa numa pia, né, com água e detergente. Então, pessoal, depois de tudo retirado aqui na geladeira, a gente agora vai precisar lavar essa parte interna. Como é que a gente procede com a lavagem? Etapa 1, da mesma maneira, a gente vai utilizar a bucha e o detergente e um pouco de água. Após a retirada do sabão, né, a gente vai tirar o excesso com a bucha úmida, a gente agora vai borrifar o álcool. A finalidade do álcool é eliminar resíduos, né, micro-organismos, principalmente as bactérias, que podem gerar contaminação para esses alimentos. Então, a gente deixa um pouco a geladeira aberta e deixa o álcool secar, não é preciso enxugar. Para as áreas que a gente tem possibilidade de contaminação por fungos, como são as áreas de frios e a área embaixo de vegetais, a gente utiliza uma solução de vinagre. A gente vai utilizar uma medida de vinagre, nesse caso a gente está utilizando aqui um dedo de vinagre, e a gente vai dobrar a medida, vai utilizar a mesma medida para a água. Geladeira limpa, então é hora agora da gente começar a armazenar as sobras do seu São João. A canjica, quando ela sobra, a gente não deve guardá-la sem embalagem. Então ele pode ser numa embalagem dessa, de vidro ou plástico, desde que a gente faça a embalagem, né, utilizando filme plástico sobre esse alimento. Alimentos dessa maneira aqui, que vêm embalados em palhas de milho ou então algum tipo de recipiente de suporte de papel, a gente pode somente passar o filme também plástico ou guardar esses alimentos dentro de um recipiente plástico. Guardá-los aqui dentro, tá? E fechar a embalagem. Outro tipo de alimento são os bolos, tá? Bolos muito perecíveis, como é o caso do bolo macaxeira, milho, que vão com leite de coco ou coco ralado, eles são muito perecíveis. Então, nesse caso, a gente tem um tempo de vida muito curto, então o ideal seria, de fato, guardar em geladeira. Esse tipo de bolo, que é o bolo pé de moleque, ele é um bolo que os próprios ingredientes têm uma durabilidade um pouco maior. Então, para consumo até 3 a 4 dias, a gente pode deixar sem refrigeração. Sob refrigeração, comidas de milho, como ele é um produto pós-cozido, a legislação recomenda até 5 dias para consumo. Bom, gente, então eu preparei outros alimentos para apresentar para vocês. Alimentos cozidos, por exemplo, como é o caso de sobras de almoço, feijão, arroz, macarrão, sobra de carne, a gente deve guardar em recipientes plásticos ou de vidro, tá? Nesse caso do plástico, a gente vai manter o recipiente embalado. E no caso do vidro, a gente pode utilizar um saco plástico para envolver ou então um filme, né, que é para proteger esse alimento por completo. Os vegetais, a gente tem duas possibilidades para armazenar na geladeira. Ou a gente lava antes de guardar, ou então a gente mantém, né, como eles vêm da feira ou do supermercado em saco plástico. O que é importante lembrar, pessoal, é que esse vegetal, ele não deve ficar completamente fechado. Aqui o vegetal, ele precisa de oxigênio, precisa respirar. E aí a gente vai fazer uma pequena abertura nesse vegetal para garantir que esse ar vai chegar aqui. Então a gente vai guardar esses vegetais individualmente embalados naquela última gaveta da geladeira, que é a parte menos fria e o ideal para a conservação desses vegetais. As frutas, elas não devem ser armazenadas junto com as verduras, tá? O ambiente, a contaminação, a forma de utilização são diferentes, tá? Então, no caso das frutas, caso a gente faça a abertura, elas têm que ser embaladas ou também em saco plástico ou em filme para proteger a superfície e armazenados na última prateleira da geladeira, não armazenadas dentro da gaveta, tá? Só na prateleira.
Evitar guardar frutas também na primeira prateleira da geladeira, porque essa prateleira é muito fria. Então, frutas tropicais, como é o caso do mamão, abacaxi e até a banana, elas queimam com frio, mudam de cor. Esse ovo ele não pode estar na porta por 3 motivos principais. O primeiro deles é a frequência com a qual a gente abre a geladeira. Então, isso ele acaba sofrendo ondas de calor, tá? Segundo motivo, ele pode trincar. Como a gente abre muito a porta da geladeira, esse movimento pode fazer com que crie rachaduras na superfície, né? Fazendo com que esse ovo fique exposto. E o terceiro motivo é porque durante a noite, pelo fato de a gente não abrir muito a geladeira, ele pode congelar. Então ele congela durante a noite e descongela durante o dia. Isso pode trazer consequências para o ovo, principalmente com relação à textura. Por exemplo, aquele omelete que você quer fazer, ele não vai dar o ponto, porque a partir do momento que ele congela e descongela, essa textura do ovo é modificada. A minha recomendação é que você pegue os ovos sem lavar, do jeito que eles vieram da embalagem, coloquem em recipientes plásticos como esse e empalem. E coloque na parte de baixo da geladeira, próximo da gaveta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem em casa, tá? Não esqueçam. Até a próxima.